Bom, iniciei a gravação aqui, então, qual que é a ideia? Nesse primeiro dia, já passou um pouquinho do tempo e tal, mas, assim, nós temos aqui pessoas de áreas diferentes, né? O propósito é eu compartilhar o que eu aprendi. Eu tenho, contando na faculdade, 20 anos de programação, então, passei por duas empresas, uma delas fiquei mais de 13 anos, então lá dentro passei por vários departamentos, mas sempre em programação, mas projetos diferentes. Então, como se fosse umas 5 empresas mais que eu trabalhei. E fiz projeto pessoal, projeto voltado para web, projeto para celular, projeto para servidor, enfim. Tenho bastante experiência de projetos diversos, né? Então, qual que é a ideia? Hoje em dia, a demanda está muito grande para programação e ainda é um tabu, né? Então, muita gente vê essa área como até meio mágica, assim, né? Não entende o que um programador faz, né? Como que é o dia a dia do trabalho. Imagina aquele cara lá no Matrix, numa tela verde, subindo um monte de símbolo estranho que não entende o que é, digitando loucamente 1 milhão de teclas por segundo, hackeando algum sistema, invadindo alguma coisa. Então, esse é um clichê que o cinema passou para a gente e tal, e pessoas que não tiveram contato com ninguém da área acaba, acho que imaginando algo parecido com aquilo, né? Um cara nerdão, estudioso ao extremo e tal, e que é só assim para conseguir entender como é que um computador funciona por dentro, como fazer um programa. E imagina que programar é ver código ininteligível, uma coisa que só malucos entendem. E aí que tá, não tem nada a ver com isso, né? Não sei quem aqui já teve experiência com outro idioma, né? Então, a Débora eu sei que teve, mas o Lucas, o Anderson, o Kevin, tal, o pessoal, não sei qual é o nível, por exemplo, do inglês que tá. Mas, para quem teve a oportunidade de estudar um tempo, com certeza teve dificuldade ali no início, né? São palavras novas, tem, tem idioma, inclusive, que até a forma de montar uma frase é diferente, né? Em português e inglês você tem o sujeito, né, o verbo e o predicado ali. Só que tem idioma que é o contrário. Tem idioma que você põe primeiro todas as palavras substantivas, vamos dizer assim, e o verbo no final, né? Tem, como as linguagens orientais, por exemplo, linguagem não, idioma, né? Já o alemão, ele pega e junta, pega várias palavras, junta numa só, fica uma palavra gigante com 40 letras. Então, assim, qualquer pessoa que vai aprender um idioma bem diferente do outro pode ter essa dificuldade no início, porque é algo novo. Só que aí você vai pegando ali a forma como funciona e depois de um tempo você já começa a entender, já começa a montar alguma coisa, né? O famoso the book is on the table. Você começa com palavras simples e aí você vai aumentando a complexidade e aí com a prática chega uma hora que, por exemplo, no inglês você é capaz já de conversar com uma pessoa nativa sem a ajuda de ninguém. Tudo é um processo. Então, eu vejo a programação da mesma forma. Se você der um Google aí sobre, sei lá, linguagens de programação, você vai ver uma infinidade, assim, né? Tem, sei lá, dezenas, talvez centenas de linguagens diferentes. E não é só a linguagem, né? Como os idiomas, né? Você tem as tecnologias que são usadas. Então, às vezes, numa mesma linguagem, você tem várias tecnologias, né? Então, nós vamos depois mostrar, né, o que define uma linguagem, né, o que faz uma ser diferente da outra e tal. Mas, a princípio, eu vou começar a falar como seria, mais ou menos rapidinho, o trabalho do programador, né? Vai variar muito de acordo com os projetos, né? Você tem projeto, sei lá, desde um aplicativo, a pessoa faz um joguinho, alguma coisinha divertidinha ali para Android e tal.
Então, você está trabalhando em cima de uma outra plataforma, que é o Android, da mesma forma que você pode fazer um aplicativo para computador, para desktop, ou então pode ser o Windows ou Linux, né, não importa, é uma aplicação que vai ser usada num PC ou para tablet. Essas são as mais comuns que a gente imagina, que são aquelas que a gente está vendo o programa. A gente tem uma interface, como se diz, né? Você tem uma tela, você tem formas de interagir, né? o ser humano interagir com esse software, seja via um teclado, seja um touch na tela, seja comando de voz, né? Agora, tem muitos softwares que são entre dois computadores se comunicando. Não tem nenhum ser humano envolvido ali. É uma máquina conversando com a outra. Então, assim, o mundo do software, da programação, vai muito além do que a gente vê, né? Do que a gente vê na tela do celular, do nosso computador, do nosso tablet, né? Inclusive, a maioria dos sistemas que rodam no mundo não tem interação com o ser humano. São computadores conversando entre si. Se você pensar, por exemplo, todo o sistema bancário, né? Você pegar o seu celular e fazer um Pix é só uma parte do negócio. É só uma pequena casquinha lá por cima desse iceberg todo aí. A partir do momento que você faz aquilo, dali para baixo, tem uma infinidade de computadores conversando uns com os outros para fazer aquela sua transação acontecer. E você manda de uma pessoa para outra, e às vezes em menos de 5 segundos a pessoa diz, já recebi o Pix aqui. E você não consegue imaginar a quantidade de softwares e programas e até de múltiplas linguagens que estavam envolvidos numa simples transação, simples entre aspas, né? Numa simples transação de um Pix como esse, né? Então, a gente tem que começar do básico, né? Um jogo de computador, por exemplo, esses jogos modernos, 3D, com um monte de recursos e tal, eles são um tipo de software também, claro, só que é uma complexidade das mais altas que tem. Então, a gente não precisa já iniciar dessa forma, né, numa complexidade assim. A gente vai começar de algo simples. Aplicações, inclusive, que não tem nem interface de janelas, né? Interface de modo texto. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou mostrar minha tela toda aqui com vocês. Eu acho que vocês já estão vendo aí, né? Tem uma série de jogos aqui na minha tela, mas vou colocar aqui o PowerPoint no fundo, que se eu for digitar alguma coisa, eu uso aqui. Bom, se você pegar um simples command prompt do Windows, vocês já devem ter visto essa janelinha aqui, né? Tem várias cores para trocar e tal. Aqui, você pode, por exemplo, listar suas pastas, né? Então, você dá aqui um dir, por exemplo. Ó, ele vai mostrar as pastas aqui. Você dá um CD, desktop, você entra em outra pasta. Dir de novo, tem todos os links ali que estão lá no meu desktop. Desculpa, aonde você foi para chegar nessa tela? Então, eu estou abrindo primeiro isso daqui para mostrar os programas mais simples, né? Então, Tá. você pensar num jogo ultramoderno, 3D, com dragões e tal, é um dos extremos da complexidade dos softwares. Agora, você pode fazer um programinha que você roda ele aqui. Então, por exemplo, eu vou lá e falo assim, sei lá, meu programa.exe. Se eu criar um programinha assim, claro, isso aqui não vai existir. Eu chamo ele aqui na linha de comando e ele vai fazer alguma coisa para mim, uma coisa simples, né? Então, só para a gente já começar a botar a mão na massa aqui para mostrar do que a gente está falando. Essa aqui é a tela lá do Visual Studio, né? Em que eu pedi para vocês instalarem e tal, né? Vocês não precisam fazer junto aqui, tá? É só para exemplificar, tá? Então, mandar exibir aqui as soluções. Eu acabei bagunçando a minha janela, então está tudo meio fora do lugar aqui. Deixa eu organizar aqui. Vou criar do zero uma solução. Então, vamos lá.
aqui no Visual Studio, tem algumas opções, tá? Mas quando a gente vai começar algo do zero, a gente vem, ó, criar um projeto. Beleza. Quando vai criar o projeto, a primeira coisa ele vai perguntar qual é a tecnologia que você vai usar, né? Então, no caso aqui, eu vou fazer uma aplicação, ó, um aplicativo do console. O que é o console? É isso aqui, console do Windows. Não é uma aplicação visual, entendeu? Não é uma janela, por exemplo. Isso aqui é uma aplicação visual, né? Ou então, sei lá, um Paint, essas aqui tem janelas. Uma aplicação de console, ela é em modo texto, né? Você só consegue usar o teclado para interagir com ela, né? Você não tem mouse, por exemplo, não tem touch, não tem nada disso, é só entradas de teclado, e a saída dela é texto também na tela, ou tem outros recursos também, como acessar arquivos e tal, né? Mas aí a gente vê mais para frente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, vou fazer um aplicativo do tipo, né, na linguagem C++, que eu pedi para vocês instalarem C++ e o C#, tá? Então, para começar, vou fazer aqui, ó, um aplicativo de console C++. Próximo, vou dar um nome aqui, então, sei lá, aula 1 do Dev Lifestyle. Esse aqui é o nome do projeto, a gente dá o nome que a gente quiser. O local onde eu vou salvar, eu já tenho um local aqui que eu costumo guardar. Dá para mudar isso depois também, tá? Deixa eu encontrar aqui o meu Dropbox. Projetos, tá? Aula de programação. Beleza, deixa eu colocar aqui nessa pasta. Então, tá lá. Uma coisa é solução, outra coisa é projeto. Tá vendo? O nome da solução, outra é projeto. Por quê? Para o nosso caso aqui, vai dar na mesma. Mas você pode ter vários projetos dentro de uma mesma solução. Tá? É só uma questão de conceito. Então, vocês já vão ver essa diferença. Criar. Então, tá lá. O Visual Studio aqui, ele facilita para a gente. Ele já cria um esqueleto do projeto. Tá? Então, se a gente olhar aqui do lado esquerdo, gerenciador de soluções. A solução está aqui em cima. Solução Dev, Lifestyle e tal. Dentro, está de novo o mesmo nome. Dev, Lifestyle, aula 1. Só que esse aqui de dentro é um projeto. O de fora é solução. Então, você pode ter vários projetos dentro de uma mesma solução. Tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, arquivo, novo, projeto. Tá vendo? Eu posso, então, ter vários. E um projeto pode se comunicar com o outro. Para o nosso exemplo aqui, só isso aqui basta. Então, vamos lá. Quando eu crio, ele já preenche algumas coisinhas básicas para mim. Aqui embaixo, ó, ele colocou algumas instruções para facilitar. Na maioria das linguagens de programação, quando a gente coloca duas barras, isso se torna um comentário. Então, quer dizer, isso aqui não é código. Isso aqui é só comentário. Ó. Coloco barra, barra, e eu posso escrever o que eu quiser aqui, que isso daqui não vai afetar o programa. Então, isso é um comentário. Posso, inclusive, usar caracteres latinos, ó, tá vendo? Com acento. Já nas palavras da linguagem mesmo, do idioma da programação, a gente não tem caracteres especiais, assim, acento, cedilha, crase, circunflexo, enfim, são os caracteres padrão do inglês, tá? Então, eu vou dar uma limpada aqui, que ele já colocou umas coisas, né? Aqui embaixo ele deu uma dica, né? Para você rodar o seu programa, aperta Ctrl F5, e para depurar, que depois eu vou explicar o que é, F5. Então, vamos lá. Eu vou pegar do jeito que ele criou e vou dar um F5 aqui, como ele falou. Ó, aqui embaixo, ele compila. Ele diz que tem erro. Olha só que interessante. Nosso programa já tem erro. Ah, não tinha erro, não. Não li direito o que estava escrito lá. Então, vamos lá. Ó. Não sei se está pequeno para vocês, vou aumentar aqui um pouquinho. Essa janela aqui que ele abriu, ela é um console igual a esse aqui, ó. Olha só, até o íconezinho ali é parecido, tá vendo? Igualzinho do Windows aqui. Então,
Já vou esse aqui que eu dou os comandos, dir e tal, né? Dá para fazer copy, rename, para renomear arquivos e tal. Exit para sair. Aqui ele abre um igual. Só que ele roda o nosso programa. Então, olha só aqui, ó. Ele jogou na tela Hello World. Por que saiu isso aqui? Porque é o que ele criou para mim no início, automaticamente. Eu vou explicar depois o que significa essa linha, o que significa essa. Não se preocupe com isso agora. É só um programa vazio, né, padrão que ele criou. Então, ó, esse texto aqui, ó, Hello World, saiu aqui na tela. E o programa acabou, porque o programa não tinha mais nada. Tudo aqui embaixo é comentário, aqui em cima é comentário. Então, ele só fez isso aqui. Terminou, o programa saiu. Aí ele disse para mim, ó, o programa tal, então tá aqui o caminho da pasta minha toda, e tá lá, ó, dev lifestyle aula 1.exe. Olha lá, exe é um programa. Tem o número do processo número 16592 aqui. O que é esse processo? Se você abrir o gerenciador de tarefas do seu computador, você pode abrir com Ctrl Alt Del ou com Ctrl Shift ESC, ou aqui no executar como Task Manager, acho que é Task MNGR, se não me engano, não me lembro agora, de várias formas. E você vir aqui, ó, em detalhes, olha só, tudo que está rodando nesse momento no computador tem um processo. Esse PID aqui é justamente Process ID, quer dizer, é o identificador do processo. Então, ó, o Chrome, por exemplo, o meu aqui, não tem essa quantidade de janela do Chrome aberta, mas cada aba é um processo à parte, cada plugin do Chrome rodando é um processo, então, tudo é um processo. O processo para o Windows é um mini programinha, é alguma coisa que executa. Tá? Dá para ver que a maioria aqui é tudo .exe, ó, que é a extensão de um executável no Windows. No Linux vai ser um pouco diferente, no Android vai ser outro, enfim, isso depende da plataforma. Tá? Então, quando ele fala aqui, ó, esse processo aqui foi encerrado, ele fala ainda, ó, com o código 0. Então, todo programa de linha de comando, né, outra forma de falar, essas aplicações console que a gente está fazendo, elas têm são chamadas aplicações de linha de comando, justamente porque você pode rodar ela numa linha de comando, chamar ela assim. Né? Para vocês verem como isso aqui não é mágica, ó, eu vou copiar todo esse caminho aqui, essa pasta, ó. Copiei. Vou abrir lá um command prompt de novo. Command prompt pode abrir no executar aqui cmd, ou aqui no Windows, aí você digita prompt de comando, tá vendo? Ele vai abrir também da mesma forma, tá? Vou aumentar um pouco aqui, tá pequeno. Então, para vocês verem que é a mesma coisa que está ali, eu vou entrar nessa tela, ó, cd e essa pasta. Caso aqui eu não copiei direito, deixa eu pegar aqui. CD. O negócio se perdeu aqui. Eu fiz um redimensionamento da tela. Agora apareceu. Eu redimensionei a tela, então ele ficou esquisito. Então, beleza, eu estou na pasta, exatamente na pasta onde rodou o programa aqui, tá vendo? É a mesma pasta. Para vocês verem que essa janela que o Visual Studio abriu, não é do Visual Studio, ela é do Windows. Então, eu estou aqui nessa pasta, eu vou dar um dir nela. Olha só, tem um executável aqui, ó. Tá vendo? O executável pequenininho, tem 67 kilobytes. Se eu pegar esse... O dir serve para você ver o que tem dentro da pasta que você está? Isso. O dir, ele faz exatamente isso. Ó. Se eu vier aqui no Explorer, tecla Windows e abrir o Explorer, eu posso colar aquela mesma pasta aqui, tá vendo? No caminho. Ó, ele vai abrir a mesma pasta. Ele listou, o Windows Explorer aqui, ó, ele listou os arquivos dessa pasta para mim. Esse listar e mostrar para mim é a mesma coisa que vir aqui e dar um dir. Tá vendo? Ele vai lá e mostra tudo que tem na pasta. Então, os dois arquivos que tem são esses, ó. Esse exe e esse .pdb aqui, que não vem ao caso para a gente. Esse ponto aqui
é quando você vem aqui e aperta a tecla para cima, sabe? Ó, navegar para cima, essa aqui, ó. Navegar para cima. É exatamente esse ponto aqui. Então, se eu der cd ponto, ó, ele vai um nível para cima. Tá vendo aqui, ó? Ele era debug, ele subiu. Se eu der cd ponto, ele sobe mais um. Aí dá para descer de novo, ó, entendeu? Então, beleza. Dei um dir, estou vendo lá o meu executável criado aqui. Olha a data dele, 8h29, para mostrar que ele foi criado 6 minutos atrás. A gente pode vir executar ele. Ó, dev lifestyle aula 1.exe. Apertar Enter, rodou o meu programa. Tá lá, ó, Hello World. Olha que beleza. Nós já temos um programa, já sou um programador. Tá vendo? Só que o que esse programa meu faz? Faz pouca coisa, né? Ele só vem aqui e joga aqui na linha de comando um texto simples. Tá? Então, a gente pode agora começar a fazer outras coisas. Tá? Mas antes disso, eu vou explicar como que isso aconteceu. Por que isso aqui saiu aqui. Tá? Então, vou fechar, vou deixar aqui essa janela. No prompt de comando, só der CLS, ele é de clear screen. Né? Por isso que é CLS. Ele limpa a tela. Isso aqui tira a poluição aqui. Então, vamos lá. Agora, entendendo o que está acontecendo aqui, tá? Vou aumentar um pouquinho também. Vou tirar toda essa coisa aqui de baixo para ficar mais limpo, tá bom? Vamos lá. Então, tá. Isso aqui é o seguinte, essa linguagem é o C++. O arquivo aqui, ó, ele tem uma extensão .cpp, que é justamente P de plus, né? Em inglês o mais é plus. Então, CPP, C++, né? C++. Então, essa é a extensão. Esse projeto nosso é em C++. Ele é muito parecido com o C. Tá? O C ele evoluiu para o C++. Então, tudo que o C tinha, o C++ tem também, mais um pouco. Tá? Então, para entender um pouco a estrutura desse programa aqui. Primeiro, essa linha aqui de cima, ela diz para nós o seguinte, ó, eu vou precisar usar essa biblioteca aqui. Existe uma biblioteca chamada I/O, né, de input, output, quer dizer, entrada e saída, stream. Então, aqui com isso eu estou dizendo para o compilador. O compilador é quem pega tudo que eu colocar de código aqui e transforma num programa. Isso é o compilador. Ele faz isso automático para nós aqui embaixo. Ó. Ele vai chamar todas as bibliotecas necessárias aqui do Windows e tal. A gente não precisa se preocupar. Ele vai... aliás, não é aqui. É aqui, ó, compilação. Isso. Olha lá, compilação iniciada, tal. Vocês podem até olhar aqui para entender melhor depois, mas enfim, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, o compilador, quando a gente põe esse include, significa o quê? Olha, inclua nesse meu projeto essa biblioteca aqui, porque eu vou usar alguma coisa dela. No caso aqui, o que a gente foi usar, está usando esse comando cout aqui. Tá? Eu estou falando para vocês comando para simplificar. A rigor, isso aqui é outra coisa, isso é uma classe, tá? Isso aqui é um namespace, isso aqui é uma classe, mas é só para ficar registrado, mas não se importe com isso agora. Entenda como um comando. Se eu vier aqui... Desculpa, uma dúvida. Esse include ali em cima, I/O string que você falou, é como se fosse uma caixa de ferramenta, assim, que dentro lá tem tudo que eu preciso, e aí eu chego lá e pego o que eu quero e uso. É isso? Exatamente. Ó, se eu pegar e comentar essa linha, coloquei //, então ela passou a ser um comentário agora. Ela não é mais, o compilador não compila mais isso aqui, virou um comentário. E vou salvar, ó, não precisa nem salvar, ele já, ó, o Visual Studio ele facilita para a gente, tá vendo que ele marcou em vermelho aqui. Isso é um erro. Isso aqui ele está mostrando para mim, antes mesmo de compilar, que, olha, essa linha vai dar problema. Então, se eu tentar compilar aqui em cima, ó, compilação, compilar. Se eu tentar,
aqui embaixo, ó, ele vai mostrar uma série de erros para mim. Então, primeiro, olha lá, ó, o namespace std não possui um membro cout. Tá? Então, tá aqui, ó, std cout, essa linha. Ele não gostou. A gente tem uma facilidade aqui também, que a gente pode dar duplo clique aqui no erro aqui embaixo, ó, e ele vai para a linha. Tá vendo? O cursor veio aqui para essa linha. Ó, cliquei fora, 2 cliques lá, tá vendo? Ele veio para a linha. Então, ele falou, olha, não encontrei esse negócio aqui que você está chamando aqui, que você está usando aqui. Então, é só para a gente ver o que isso faz. Então, como a Débora comentou aí, ó, isso aqui é como se fosse uma caixa de ferramenta, um conjunto de coisas prontas já, que a gente só usa. Então, esse cout, out é de saída. Quer dizer, eu estou falando aqui para o meu compilador o seguinte, olha, pegue esse texto aqui, Hello World, todo o texto na linguagem C++, ele fica entre aspas duplas, tá? Então, esse texto todo, eu estou falando para ele, jogue isso, ó, tá vendo a flechinha para a esquerda? Ó, jogue isso aqui na saída do programa, tá? Esse /n aqui, tá vendo que ele até fica meio em outra cor, fica meio laranjinha. Isso aqui é um caractere especial, que ele é um caractere de quebrar a linha, ele pula a linha. Então, se eu tirar isso aqui e rodar agora o programa de novo, é só dar F5 que ele já compila e já roda. Vamos lá, cadê? Tá meio bugado aqui, não tá aparecendo. Aí, apareceu. Ó, tá vendo que sumiu, tinha uma linha no meio aqui antes e ela sumiu. Agora eu vou colocar várias para vocês verem a diferença, ó. /n, coloquei 3. Olha só. Nossa, isso aqui que tá meio esquisito aqui o meu negócio. Ah lá, agora apareceu 3 linhas aqui. Tá vendo? Então, esse /n, ele quebra a linha, ele pula para a linha de baixo. Tá bom? Beleza. Então, é isso o que está fazendo aqui. Faltou uma coisa agora. Esse int main, abre e fecha parênteses, o que é isso aqui? Tá? Isso é um conceito que a gente vai falar depois, que é funções. Tá? Isso aqui se chama função. Nós vamos explicar em mais detalhe depois. O Zoom aqui me avisou que vai encerrar aqui em 10 minutos, tá? Se encerrar, vocês pegam e entram de novo no link lá, tá bom? Aí a gente continua. Mas também não vou estender muito, porque já são 20 para as 9 aí, eu sei que vocês têm as responsabilidades de vocês, aí a gente faz só mais um pouquinho aqui. Uma função, ela é uma parte de código reaproveitar, tá? Uma coisa que você vai fazer várias vezes, você pode criar uma função para você reutilizar. Mas isso nós vamos ver depois. Só que por que tem uma função aqui? Porque a linguagem de programação C++, e a maioria delas, são raras as que não precisam, a maioria delas tem uma função principal, que é a main. Main vem de principal em inglês. Quer dizer, vamos supor aqui, ó, que eu crie outras funções, tá? Criar aqui, ó, função 1, lembrando que, ó, não pode usar caractere especial, por isso que eu escrevi funcal. Tá? Então, tem uma função aqui, vou criar mais outra aqui, ó, isso aqui ele não vai deixar, vou esperar um pouquinho, ele não reclamou, mas eu não posso criar com o nome igual, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, 2. Como que o meu programa sabe se ele vai rodar qual delas? Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou copiar o mesmo texto que está ali. Lá está Hello World. Aqui eu vou colocar Olá Mundo. Tá? Por que vai sair isso aqui na saída e não esse? Vou lá rodar o meu programa de novo aqui. Ó. Olha lá, saiu Hello World. Por que não saiu aquela? Porque o Windows, quando vai rodar o nosso executável, ele precisa saber aonde ele começa. Qual é o ponto de entrada. Esse é um termo de programação. Ponto de entrada.
entry point, em inglês. Quer dizer, ele fala assim, tá, tem um monte de código aqui. Aonde que eu começo a rodar? Ele precisa saber em qual linha ele começa. Então, essa função aqui que se chama main, ela justamente vai dizer para o Windows assim, olha, quando você rodar o meu programa, que eu fiz, eu sou programador, comece desse lugar. Ou seja, essa primeira linha aqui é o entry point do nosso programa. Quer dizer, a primeira coisa que vai fazer é isso aqui. Tá? Aí você pode me perguntar, mas você tinha falado para mim que ele estava incluindo essa biblioteca. Então, a primeira coisa não é incluir essa biblioteca? Aí que tá, não. E essa linha aqui, ó, ela é feita na hora da compilação. Na hora que ele vai pegar o meu código e transformar num programa, essa linha faz alguma coisa. Mas na hora de executar o programa, aí é aqui no entry point. É a primeira linha do main. Tá? Então, uma coisa é compilação. Compilação é pegar todo esse texto que a gente está vendo aqui, num arquivo que nós conseguimos ler, tá? Embora ele seja esquisito, né? É int, function, vocês não estão acostumados ainda com isso aqui, mas a gente ainda consegue ler isso aqui. Um programa de computador, ele não é legível, tá? Eu vou até pegar aqui na nossa pasta, ó, tá aqui, né, o nosso programa compilado, executado. Se a gente tentar abrir ele num editor de texto, olha o que vai acontecer. Isso aqui não é legível. Tem até alguns textos aqui no meio que a gente lê, ó. This program cannot be run in DOS mode. O próprio Windows criou um negócio aqui, que se o cara tentar rodar no DOS, provavelmente vai sair esse texto aqui. Mas, olha, é uma doideira aqui, ó. Não dá para entender nada. Por quê? Porque isso aqui é tudo código de máquina, tá? Esses caracteres que a gente está vendo estranhos, não é para um ser humano ler. Isso aqui é para o sistema operacional ler. O que é o sistema operacional? O Windows, por exemplo, é um sistema operacional. O Linux é outro sistema operacional. O Android é outro. Aliás, o Android tem Linux dentro dele também. Enfim. Então, por isso que a gente tem que transformar isso aqui, que a gente está vendo, em alguma coisa que o Windows consiga rodar. O Windows não é um ser humano que entende isso daqui. O Windows só entende linguagem de máquina, coisa de computador, entendeu? Ele vai pegar essas instruções, todos esses códigos aqui, e vai passar isso para o processador, que é um hardware, né? O processador é um chip que tem dentro do seu computador, e o processador vai executar o que você mandar ele fazer. Tá? Então, isso quem faz é a compilação. Então, estamos falando um pouco de conceitos aqui. A compilação transforma um código legível por um humano para um código legível por uma máquina. Tá? Aí, outra coisa é a execução. A execução é a hora que o Windows fala, beleza, o seu programa está lá no HD, está guardado lá em algum lugar, como se fosse um arquivo qualquer. Poderia ser uma foto, um vídeo, um arquivo Word, é um arquivo. Ele não é nada além de um monte de coisa, um monte de bytes salvos lá dentro. A partir do momento que você chega para o Windows e vem aqui, ó, e fala para ele, ó, Dev Lifestyle aula 1.exe, e dá um Enter, você está dizendo para ele, rode esse meu arquivo, execute esse meu arquivo. Uma foto não executa. Tá? Se eu pegar e fazer isso por uma foto, ele vai falar assim, bom, isso não é um programa. Então, o Windows até é esperto, ele vai ver a extensão do arquivo, sei lá, um arquivo JPG, e ele fala, bom, eu conheço essa extensão, então eu vou abrir um programa aí que visualiza imagens, tá? Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, vou procurar uma imagem minha aqui. Ó, tem uma imagem pessoal minha, ó, que bonitão aqui, ó, beleza. O que eu fiz? Ó, eu selecionei uma imagem, olha lá, ó, JPG. Dei Enter, o Windows fala, bom, existe um programa instalado aí, associado a imagens, que no caso meu aqui é um que eu instalei, se chama IrfanView, mas poderia ter aberto qualquer outro aí que vocês tenham instalado. Ele já conhece essa extensão, aí ele abre. Agora, se eu pegar aqui essa foto e mudar a extensão dela, vou colocar só JP, vou salvar. Olha, até pergunta, tem certeza que deseja alterar? Sim. Olha só, ele já nem
nem mostra mais a miniatura dela para mim. Se eu tentar rodar isso aqui, eu vou dar um Enter. Ele vai falar assim, olha, como que você quer abrir esse arquivo? Porque ele não conhece. Arquivo.jp, ele não sabe o que é. Entendeu? Então, vejam que assim, arquivo é só um... Vou voltar para JPG agora, né? Porque para não estragar minha foto aqui. Então, um arquivo é qualquer coisa. Entendeu? O que é um MP3? É um monte de bytes lá dentro. Só que se eu rodar um MP3, ele vai abrir um programa que toca música e vai saber o que fazer com essa informação. Então, um arquivo exe é a mesma coisa. O Windows sabe que é um executável e vai rodar e vai fazer essas instruções aqui para a gente. Beleza. Então, o que a gente pode agora, antes da gente encerrar, que faltam aqui, deixa eu ver, 2 minutos, então, você cair, a gente volta. Mas eu queria mostrar um uso mínimo do que a gente é capaz de fazer com programação. Tá? Então, daqui a pouquinho vai cair, mas caindo vocês voltam. Se o programa está rodando aqui, pô, eu não quero só que ele mostre na tela. Hello World, hello World. Pô, que coisa inútil, né? O que eu vou fazer com isso aqui? CMS? Eu falo assim, cara, eu quero pegar alguma coisa que o usuário digita, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um programa que some 2 números. Olha que legal. É uma coisa simples, mas eu já estou usando o poder do computador para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, ao invés de mandar esse hello world aqui, eu vou pegar e vou trocar esse texto. Eu vou falar assim, digite, ou então, sei lá, um cabeçalho assim, ó. Programa de soma de 2 números. Aí, barra N, ó, para pular de linha, quebrar a linha, tá? Aí na linha de baixo, ó, eu dei Ctrl D, D é de duplicar, né? Então, isso facilita. Tem muitos desses atalhos, tá? Para a gente fazer as coisas mais rápido. Aí agora nessa linha eu vou falar, digite o primeiro número, 2 pontos, espaço. Vai cair, tá, gente? Já está dizendo aqui, ó, menos de 1 minuto. Aí vocês entram de novo no link, tá bom? Vamos lá, vou esperar cair e aí a gente volta. Voltamos aqui, então, vou compartilhar de novo a tela. Bom, primeiro assim, como é que está aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Como é que está aí? Sejam francos. Complicado? É complicado, mas algumas coisas eu estou pegando aqui, dá para entender. Tá. Bom, então vamos lá. Ó, vou tentar fazer algo simples aqui só para vocês verem como é a lógica do negócio, né? Então, vamos lá. Ó, então, eu vou dizer lá, digite o primeiro número, digite o segundo número. Então, tá vendo? Cada linha, a gente coloca uma instrução. Quer dizer, é como se fosse um comando, né? Em programação, a gente fala que é uma instrução. A instrução, no C++ aqui, ela termina com ponto e vírgula. Então, quando for ponto e vírgula, você conclui a instrução. Então, aqui, ó, esse programinha aqui, que eu fiz agora, ele vai imprimir essas 3 linhas, né? Vai escrever na tela essas 3 linhas. Essas de cima aqui eu vou tirar, era só para mostrar, né, aquilo que eu estava dizendo. Então é só isso, ó, vai mostrar 3 linhas, uma seguida da outra. Vamos lá, vamos rodar, para ver se está tudo certinho. Opa, não salvei o arquivo, pelo jeito. Tá lá, beleza, ó. Imprimiu as 3. Continua sendo bem inútil, porque não está fazendo nada, tal. Aumenta um pouquinho a tela, que tá bem curtinho. Aqui tá melhor agora, né? Eu tô cega. Então tá lá. Ele mudou o Hello World, mas agora saiu, ó. Programa de 2 números, pulou linha. Digite o primeiro, pulou linha, digite o segundo. Só que eu quero poder digitar aqui, né? Olha lá. Peraí, caramba. Não dá para digitar, entendeu? Ó,
Olha só. Você fala, beleza, como é que digita aqui? Ué, aperta, ele fecha. Não é assim que funciona. Quando a gente roda ele, ó, vou rodar de novo aqui. O que passou ali em cima já foi. Não dá para eu voltar para lá. Entendeu? Ele já concluiu. Então, a forma de o que eu gostaria era que ele imprimisse essa parte aqui e parasse e esperasse eu digitar. Para fazer isso, a gente usa uma outra ferramenta, né, usando aí a terminologia que a Débora falou. Essa ferramenta Cout, ela desenha na tela, ela escreve lá na tela. Existe uma outra que é o Cin. Quer dizer, da mesma forma que tem o Out, que é jogue para fora, joga para o mundo esse texto, tem o Cin, que é receba do mundo algum texto. Então, é a mesma coisa daqui, ó. Eu vou fazer, clicar, em vez de Cin, esse Out, ele é Cin, tá? Só que enquanto a gente pega um texto aqui e joga no Cout, ó, flecha para a esquerda, joga no Cout, o Cin, vou pegar o que vier da entrada e jogar em alguma coisa, tá? Vou chamar de, ó, número 1. Já vou explicar o que é isso, tá? Então, vamos lá. Separando as coisas aqui primeiro. O que é isso aqui? Bom, eu quero receber uma informação do usuário. Eu quero que o usuário me passe um número, depois passe outro. Eu vou somar e mostrar o resultado na tela. Esse é o que o nosso programa vai fazer. A gente decidiu. Tá? Beleza. Só que eu não sei que número o usuário vai digitar. Aí esse texto aqui, ó, programa de soma, não sei o quê. Aí esse outro texto, digite o primeiro número. Isso aqui não vai mudar nunca. Isso aqui está no código aí. Não dá para fazer sair uma coisa diferente disso, porque já está aqui. Agora, o que o usuário vai me digitar, eu não sei. Não tem como eu saber. Ele pode digitar qualquer número. De menos infinito a mais infinito, qualquer número. Então, eu tenho que pegar o que ele me digitar e guardar em algum lugar. Entendeu? Porque ele vai digitar e eu tenho que salvar essa informação, esse dado que ele me mandar, para eu fazer alguma coisa depois. Se eu vou guardar num arquivo, ou se eu vou somar, se eu vou subtrair, aí está a critério do programador. Mas eu preciso guardar essa informação em algum lugar. E para isso, a gente usa a memória do computador. Tá? Todos os programas rodando no nosso computador nesse momento, eles estão usando a memória. E aí, como que eu uso a memória? A forma de eu usar a memória é eu pedir para o Windows, vamos dizer assim, para o sistema operacional, olha, me dê um pedaço de memória para eu usar. Tá? Então, essa instrução aqui em cima, int número 1, ponto e vírgula, isso aqui diz para o meu sistema operacional assim, olha, me dá aí um pedaço de memória para eu guardar um número inteiro. É isso. Então, ó, esse int aqui vem de inteiro. E em inglês, integer, né? Em inglês é integer, mas abreviando fica int. Então, eu estou dizendo para ele, olha, eu preciso de um pedaço de memória em que dê para eu guardar um número inteiro. Lembrando que número inteiro é aqueles que não são fracionários, né? Que não tem vírgula alguma coisa. E aí, o que está aqui, ó, número 1, esse é o nome que eu quis dar para esse pedaço de memória. Entendeu? Poderia ser qualquer coisa aqui. Poderia ser, sei lá, qualquer coisa assim. Claro que com caracteres válidos. Eu não posso pôr um cedilha, alguma coisa, como eu tinha dito antes lá, né? Então, eu escolhi dar esse nome, número 1. Podia ser outro. Então, quando eu falo isso para ele, eu falo, olha, me reserve um pedacinho de memória. Você pode imaginar como uma caixa, uma gaveta, sei lá. Aí o Windows fala, tá bom, tá aí, tá disponível para você. Pode usar da forma que você quiser. Aí, a partir dessa linha, eu posso usar. E
é o que eu estou fazendo aqui embaixo. Aqui embaixo eu estou dizendo assim, olha, pegue o que o usuário me digitar lá na entrada, quer dizer, in de input, é o que o usuário está colocando como entrada no programa. Pegue o que ele digitar e jogue nessa memória aqui, nessa posição de memória que eu chamei de número 1. Essas posições de memória que eu peço para o Windows me reservar, a gente chama de variável. Por que variável? Porque varia. Eu posso colocar inúmeras vezes coisas nela. Eu não preciso... não é como um papel, por exemplo, que eu escrevo com caneta e não apaga mais. Não. É como se fosse um papel e lápis. Você recebe uma folha de papel e aí você escreve, apaga, se quiser, escreve de novo, apaga quantas vezes você quiser. Então, uma variável é como se fosse uma folha em branco em que eu posso escrever ali o que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Só que, nesse caso, eu só posso escrever um número inteiro. Uma folha de papel cabe muito texto. Você pode colocar desenho, você pode escrever texto ou número fracionado, você pode escrever o que você quiser numa folha de papel. Aqui, no computador, não. No programa, você tem que ser específico. Você tem que falar para ele, olha, me dê aí um pedaço, mas é um pedaço de memória para guardar um número inteiro. Se você quiser guardar outro tipo de informação, é de outra forma. Então, por exemplo, se eu quiser guardar uma letra, tá? Letra em inglês é character, assim, ó, character. Então, para ficar mais curto, o nome é char, né? que vem de character. Então, por exemplo, eu vou chamar de letra, por exemplo. Ponto e vírgula, né? Lembra sempre do ponto e vírgula. Essa linha aqui, eu estou dizendo para ele, olha, forneça para mim aí um pedacinho de memória que caiba uma letra dentro. Só isso. Aí, em seguida, eu posso usar esse pedaço de memória quantas vezes eu quiser. Eu tenho uma nova variável. Então, aqui eu estou com duas variáveis. Então, uma variável do tipo int, que é inteiro. Então, está aí outro termo da programação, tipo. E a outra variável do tipo char, tipo caractere, que se chama letra. Tá? Que acho que a Débora está mandando uma pergunta, alguma coisa aqui, não sei. Não, eu levantei a mão. Ah, você levantou a mão. Tá, pode falar, que eu estou olhando a tela do Visual Studio e eu não vi. Diga lá. Tá bom. Bem, eu não sei se os meninos estão acompanhando, assim, imagino que sim, né, que eles são bem espertos. Eu, como sou mais de humanas, eu queria só tirar uma dúvida, assim. Eu vou explicar de uma forma que eu entendi, tá? Tá. E aí você me fala aí se faz sentido. Então, vamos lá. A gente está fazendo um programa. Esse programa vai somar 2 números, certo? Isso. E esse programa que a gente está fazendo, ele precisa de dados. E ele vai pedir esses dados para a pessoa que digitar. Até aí, beleza. Entendi. Só que a gente não sabe o que a pessoa vai digitar. E aí você chamou isso de variável, porque pode variar conforme o que a pessoa vai digitar lá. Beleza. Você colocou esse int aí, esse tipo, né? Int aí, e aí você colocou lá número 1. Eu entendo que o número 1 é a variável, né? O que a pessoa vai digitar, que nós não sabemos. E você falou que esse int, ele salva no computador. Então, é como se você pedisse esse espacinho de memória para o computador. É como se, de alguma maneira, assim, a pessoa que digitar lá, ela não pode digitar e o computador simplesmente ignorar isso. Ele, obrigatoriamente, tem que salvar isso dentro da memória dele, certo? Para ele resgatar da memória e conseguir fazer o cálculo, é isso? Isso. É o propósito nosso. A gente poderia até pegar essa informação e jogar fora. Mas aqui eu estou dizendo para ele, olha, pegue essa informação, mas guarde nessa posição aí de memória que eu pedi para você.
Se eu não salvasse aqui, isso poderia se perder, tá? Eu nem sei, ó, esse sim, eu nem sei se eu deixar vazio, ele não permite. Entendi. E aí esse cout, ele... O cout ele serve... escreve lá no prompt de comando. Tudo que colocar no cout, ele mostra lá. Ele vai mostrar na tela. E você chamou isso de print, de printar, né? Printar Print no inglês é imprimir, né? Então, você não imprime somente imagens e tal, fotos. Você pegar um arquivo de texto e imprimir, ele joga na saída. Que saída? Numa impressora é um papel. Aqui é a tela. Prompt de comando aqui. Ele imprime aqui na tela, né? Por isso que a gente fala print, é um outro termo também, né? Tá. E esse CIN, então, ao invés de mostrar na tela, que é o cout, o CIN vai pegar da memória, vai pegar daquele espaçozinho que o computador reservou. Não, o CIN, ele pega do teclado. Se eu apertar no teclado, o CIN pega. O CIN só faz isso, ele pega do teclado. Entendi. Tá? É bem específico, ele pega do teclado. Tá. Entendi. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos concluir aqui, fazer o negócio funcionar primeiro, para vocês verem funcionando. Depois a gente pode tirar dúvida, tá? Sobre o que for feito. Então, eu falei que esse programa soma 2 números, mas, por enquanto, eu só pedi um espaço de memória para ele. Então, eu falo, preciso do outro. Se eu criei um para o número 1, vou criar um para o número 2. Beleza? Então, vamos lá, na sequência, o que ele vai fazer? Ele fala o cabeçalho do programa, um programa de somar 2 números, vou até pular 2 linhas aqui para ficar bonitinho, para ficar separadinho lá. Aí ele fala, digite o primeiro. Só que, eu não quero pular a linha aqui. Eu vou deixar sem a pular linha aqui, porque aí o cursor para aqui na frente, ele vai dar um espacinho e o cursor vai ficar parado aqui. Por que vai ficar parado? Porque ele vai estar parado nessa linha, esperando eu digitar. Assim que eu digitar e apertar Enter, aí ele joga aqui nessa memória e vem para a próxima. Aí ele vai falar de novo, digite o segundo. Aí eu também, de novo, vou tirar a quebra de linha agora, vou esperar o cara digitar. Da mesma forma que eu usei o CIN aqui, eu vou usar o CIN aqui embaixo. Só que agora, aqui eu salvei na variável número 1, aqui eu salvei na variável 2. Se eu não fizer isso, se eu deixar 1 e 1, o que vai acontecer? Ele vai salvar o primeiro número que eu digitei aqui, e vai chegar aqui e vai escrever por cima. É como eu vou pegar o lápis lá, escrever, apagar e escrever de novo no mesmo lugar. Eu vou perder a primeira informação. Tá? Então, por isso que eu guardo numa variável diferente. Eu guardo um número numa variável e um outro número na outra. Tá? Beleza. Vamos rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Olha só, rodou. Eu não vou rodar aqui porque fica pequeno, né? Que fica ruim para você enxergar. Eu vou rodar nessa outra aqui, dá na mesma. Olha que interessante. Agora, ele está parado, tá vendo? Olha o cursor piscando aqui, O que significa isso? Nesse momento, ele está lá no CIN. Vou colocar aqui do lado. E se eu fizer isso, ele bagunça. Olha só. Ele está nessa linha aqui, na linha 12. Tá vendo? Linha 12. Ele está aqui, parado aqui no CIN, esperando digitar alguma coisa. A hora que eu digitar aqui e apertar Enter, ele vai passar pela linha 14, quer dizer, vai imprimir esse pedaço e vai parar de novo na 15. Olha só. Eu vou digitar aqui, sei lá, vou digitar 50. Apertei. Olha lá, ele foi para a próxima, digite o segundo número, e está parado nesse segundo CIN. Eu vou digitar outro número, lá, qualquer coisa aqui, 41. A hora que eu der Enter, o programa finaliza. Por quê? Porque eu não fiz nada com esses 2 números. Tá? Então, eu falo, bom, eu quero fazer alguma coisa, então. Eu quero pegar e somar esses números. Então, tá bom. Se eu somar os 2, eu vou ter um terceiro número, certo? Eu vou pegar, que nem no exemplo ali, o número 50 e o número 41. Se eu somar, vai dar 91. Mas e aí? Esse 91 eu tenho que guardar em algum lugar. Tá? Então, eu vou criar aqui uma terceira variável, que eu vou chamar de
soma, por exemplo, né? Então, o que eu vou fazer? Nesse ponto aqui, ó, que ele já fez pegou um número e pegou outro, eu vou pegar aqui e falar para ele, olha só, essa aqui agora é uma instrução nova, uma instrução de atribuição. Ó, eu vou dizer para ele que a soma é igual a o número 1 mais o número 2. Simples, né? O que eu estou dizendo aqui para ele? Ó, pegue o conteúdo dessa variável 1 mais o conteúdo da variável 2. Faça essa operação para mim. Isso aqui ele vai ter que resolver. Ó. Isso aqui é uma operação aritmética, uma operação matemática aqui. Podia ser menos vezes dividido, elevado, raiz, pode ser qualquer coisa aqui, uma operação qualquer. Ele vai ter que resolver tudo que está do lado direito da expressão, e aí ele guarda no lado esquerdo da expressão. Então, vamos lá, tipos de instruções. Ó, essa instrução aqui é uma declaração de variável. Por que eu falo declarar? Porque eu chego, eu sou programador, eu mando no Windows, eu falo para ele, olha, só estou declarando que eu vou usar. Você vai me obedecer, você vai fazer. Então, por isso que eu falo declaração. Ó, eu declaro que eu vou usar esse pedaço de memória. Aqui também outra declaração, então essas três são declarações de variáveis, tá? Isso aqui, não vou entrar no que é isso aqui por enquanto, tá? E esse aqui é uma atribuição. O que é uma atribuição? Eu vou fazer alguma operação aqui do lado direito e vou atribuir o resultado dela no lado esquerdo. Então, aqui tem que ser uma variável, tá? Do lado esquerdo do igual. Sempre que tiver um igual, é uma atribuição. Beleza, nesse momento agora, essa variável está com a soma desses dois números que o usuário digitou. Eu não sei que valor que é. E agora eu vou pegar e vou jogar ele na tela, de volta, para a gente ver se funcionou. Então, como é que joga na tela? Cout. Tá? Eu vou lá, Cout, e vou dizer assim, por exemplo, soma... Então, o resultado da soma é... Lembra que ó, eu não ponho assim com acento, que ele vai sair feio ali na interface. Então, por ser um caractere latino, tá? Tem como resolver isso, mas tudo bem. Então, ó, o resultado da soma é... Agora, olha só, isso aqui é um texto puro, texto fixo. Como que eu pego o conteúdo dessa variável soma e jogo na tela? É assim, ó, a gente põe uma flechinha de novo, igual está aqui, ó, e o nome da variável. É assim. Então, quando é texto, é entre aspas duplas. Quando é para eu falar para ele, jogue o conteúdo da minha variável e não o nome, ele não vai escrever soma na tela, ele vai escrever o que está dentro dessa variável soma. Tá? Detalhe, deixei um espacinho aqui, ó, um caractere de espaço para não ficar grudado, tá? Esses dois pontos com o número. Então, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Vamos rodar. Não vou rodar por aqui, porque fica pequeno, vou rodar aqui do lado, ó. Rodei. Tá lá. Programa de soma dos dois números. Digite o primeiro. Tá? Qualquer coisa. Digite o segundo. E, olha lá, o resultado da soma tá aqui, ó. Se a gente quiser conferir, vai ver que esse número é a soma dos dois e 5. E aí, o programa encerrou. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Foram muitas coisas aqui. Primeiro, falei para vocês dessa... Isso aqui não é bem uma instrução, tá? Mas vamos dizer, essa inclusão aqui dessa biblioteca de ferramentas, né? Essa caixa de ferramentas. Dela veio o CIN e o Cout, os dois estão aqui dentro.
Aí, eu falei para vocês que existe uma função principal, que é o main. A primeira linha dela é o ponto de entrada, é o entry point, tá? Aqui, ó. Entry point é aqui. O main, ó, função principal. Ah, uma outra coisa, tá? Isso aqui é um comentário, então é daqui para frente tudo é comentário. Então veja que essa linha, ela continua funcionando. Então daqui para frente passa a ser comentário, tá? Por isso que aqui, ó, eu comentei na frente e não altero o que tem antes, tá? Aqui também, ó, tá na frente. Se eu quiser fazer um comentário de várias linhas, eu posso fazer assim, tá? Mas, para ficar mais fácil, você pode fazer assim, ó, barra asterisco, e no final, asterisco barra. Aí não preciso colocar o barra barra em cada linha, tá vendo? Olha só. Agora, ó, tudo isso aqui é comentário. Então, fica a critério de vocês. Tem essas duas formas de comentário. Ou eu ponho barra asterisco e na hora que eu terminar, asterisco barra, ou eu tenho que pôr linha por linha o barra barra. Tá? O barra barra só vale para uma linha. Então, isso é um comentário de uma linha. Este é um de muitas linhas. Ele colocou esse asterisco aqui no começo para ficar bonitinho, mas não precisa dele, tá vendo? Ah, beleza. Só um parênteses aí para vocês. Então, entry point, aí as declarações das variáveis, todas as variáveis que eu vou precisar, eu vou pedindo aqui, ele vai me dar, tá? No caso aqui, 3 inteiros, que eu estou guardando o número inteiro, né? Cout, Cin. O Alt joga na tela e o Cin pega do teclado e guarda numa variável. Simples assim, tá? Vocês vão poder usar muito isso para aplicações, né, aplicativos de linha de comando. Opa, diz aí, Lucas. Oh, o soma, esse soma, ele é um comando do C++. Não, soma é o nome dessa variável aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, eu posso renomear essa variável para, sei lá, resultado. O nome que eu quiser. Aí aqui ficou vermelho, tá vendo? Ele falou, não sei o que é esse soma que você está falando aqui. Aí se eu colocar resultado, ele fala, beleza, já não está dando mais erro. É que eu tô fazendo aqui também. Agora aqui tá zoado, tá vendo? Aí já vou dar uma dica para vocês. Vocês viram que eu troquei aqui, troquei aqui, troquei aqui, em 3 lugares diferentes. Vou desfazer. A gente pode trocar tudo de uma vez, fazendo assim, ó. Clica com o direito. Aí tem aqui a opção. Cadê? Aqui, ó. Renomear. Tá na minha cara. Renomear. Aí eu ponho resultado. Ó. Olha lá, trocou os 3, tá vendo? Isso é bem útil quando a gente tem um programa extenso com muitas linhas e para você não ficar trocando um por um, você pode fazer assim e ele já troca tudo, tá? Ficou claro aí, Lucas? Ficou. É assim, existem palavras na linguagem, né, da programação que são reservadas, quer dizer, são próprias da linguagem. Então, se vocês olharem as cores aqui, já dá uma dica. Por exemplo, olha só que o int aqui, ele é um azul mais escuro, porque isso é uma palavra reservada, tá? Ela é uma palavra inerente da linguagem C. Então, eu não posso usar ela para criar o nome de uma variável, por exemplo. Então, olha só, se eu tentar criar uma variável com o nome int, eu não posso. Tanto é que ela ficou azul escuro, ó. Aí ele vai me dizer, ó, o erro aqui não se importa com o que ele está dizendo aqui, mas eu não posso, porque é uma palavra que está reservada por eles. Da mesma forma que eu não posso usar o char, que eu tinha dito antes. Ó. O char também é reservado. O char é um tipo de variável. É um tipo de guardar um caractere, uma letra.
Então, também não posso, tá? Existem várias outras palavras reservadas que nós vamos aprender depois, tá bom? Então, tudo que eu quiser escrever aí nesse corpo aí, eu vou ter que indicar lá em cima, tipo, por exemplo, esse soma. Eu tenho que indicar lá em cima que ele é inteiro, né? Porque ele vai ser um número, no caso. Aí, exatamente. então, tudo que eu for colocar, eu tenho que colocar. Se eu for colocar meu sobrenome, eu vou ter que indicar lá em cima? Exatamente. No caso, já vamos então dar esse exemplo aqui. Nome, você usa um tipo chamado string, tá? Só que string, ela é do std. Igual o cout aqui. É um tipo também. Aí, para você guardar, aí eu vou dar um nome, então, por exemplo, nome, né? Nome 1, tá? Só para você não achar que nome é um comando, alguma coisa assim. É um nome que eu quiser colocar aqui. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é uma outra declaração de variável. Então, aqui, a declaração de variável do tipo inteiro. Entendi. Nossa, vai acabar de novo? Que miséria. Essa aqui é uma outra declaração de variável, só que agora é do tipo texto. String. String, na verdade, é corda, né, em inglês. Quer dizer que é uma sequência de caracteres, mas para efeito prático é um texto. Tá? Então, eu poderia... Oi. Dessa declaração de variável, então, no caso, ele serve para se você quiser incluir qualquer palavra que, digamos, o usuário não vai ver, para ele não dar erro no programa, né? As variáveis são usadas para a gente trabalhar com elas. Então, para que eu peguei 2 inteiros aí? Porque o meu programa tinha o propósito de somar eles. Então, eu precisava guardar em algum lugar. Tá? Então, você tem que saber para que você vai usar. Então, vamos supor, se eu criar a variável de texto, para que eu quero? De repente, eu quero só falar de volta no final do programa, por exemplo. Ah, valeu, Lucas. Entendeu? Porque o cara digitou lá no início, que o nome dele é Lucas. Tá? Agora, eu poderia ir lá e guardar num arquivo, por exemplo. Então, ao invés de jogar na tela, eu pego, crio um arquivo dentro do HD do computador e salvo lá, por exemplo. Então, assim, tem múltiplas possibilidades. Posso mandar por e-mail, posso fazer o que eu quiser, entendeu? Fala, Débora. Na mesma linha que o Lucas falou, eu entendi que esse inteiro aí, esse string, essas coisas, né, que você declarou, é como se a gente falasse assim, beleza, eu resolvi fazer um programa, computador, tô dizendo para você que eu vou fazer um programa, beleza? Então, me dá uma caixa aí, que eu vou fazer uns negócios dentro dessa caixa. E aí o computador vai falar, beleza, tá bom, você vai fazer um negócio dentro dessa caixa, mas como é que é o nome? Qual é o nome dessa caixa? Ah, sei lá, põe caixa número 1 aí. E aí ele, beleza, toma aqui a caixa número 1. Ah, mas o computador, eu preciso de outra caixa também, que eu preciso fazer um outro negócio dessa segunda caixa. E aí ele fala, tá bom, mas e essa segunda? Qual vai ser o nome? Então, assim, é como você falou, né? A gente fala para ele que vai usar um espaço, mas a gente tem que pelo menos falar para ele qual vai ser o nome desse espaço, para Boa. ele se organizar, né? Foi isso que eu entendi também. Pelo menos. Exatamente. O que a Débora falou aí, a gente pode pensar dessa forma aqui assim. Imagina que você tem a memória do computador lá, tá? E aí você tem uma divisão dela. Então, você vai... vai, melhor, vai. Vou mostrar aqui no Excel, vai. Fica mais fácil. Sei lá, você tem essa quantidade aqui de
Faz de conta que isso aqui é a nossa memória, computador. Cada quadradinho desse é um byte. Eu vou até colocar assim para a gente imaginar que é a nossa memória ali. Beleza? Então, tem um monte de coisa lá na memória, sei lá o que tem. Tá? Aqui pode estar o Chrome aqui na memória, aqui está o WhatsApp, tem um monte de coisa. Tá? Bem nesse lugar aqui é onde está o nosso programa. Então, de repente, aqui está rodando o nosso programa lá. Certo? Tá todas as instruções ali. De repente, chega numa instrução aqui que está escrito lá, int alguma coisa. Então, ele vai reservar um pedaço de memória para mim, para eu guardar o número ali. Tá? Só que isso aqui é uma memória de computador. Né? Se eu falar para ele número 1, que nem está aqui, ó, número 1, isso aqui não significa nada para ele. Fala, o que é número 1? Aqui é uma memória, tá? Tem a posição 1, 2, 3, 4, 5, é uma sequência, né? Número 1 não significa nada para ele. Então, esse nome, ele serve para a gente colocar uma etiqueta, vamos dizer assim. Então, por exemplo, supondo que essa aqui é a variável que eu pedi para ele, ele colocou nesse lugar da memória. Talvez essa posição seja a posição 500 da memória, sei lá. Para nós não importa, pouco importa. O que a gente está dizendo para ele é assim, ó, essa posiçãozinha aqui é a número 1, tá? Bem aqui. Então, quando eu vier no meu programa e usar e falar esse nome para ele, ó, número 1, o programa vai falar, ah, tá, você está dizendo que é essa posição aqui, entendeu? Então, ele simplesmente converte um nome aqui, ó, um nome que eu escolhi para indicar a etiqueta dessa caixa, vamos dizer assim, essa etiqueta da caixa que eu pedi para ele. Porque imagina, se eu colocasse aqui a posição da memória tal, seria muito incompreensível para a gente, né? Colocar uma posição de memória aqui onde está esse lugar. Então, a gente usa um nome, né? Amigável para a gente, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Certo? Certo. Então, agora, já que você falou de texto, eu vou pegar, ó, isso aqui tudo é um tipo também, ó, tá vendo? Tipo string. Eu vou pegar e fazer isso também, lá no início, para dar esse exemplo para você. Eu vou falar para o cara, ó, esse é o programa tal, pula 2 linhas e vou pedir para ele digitar o nome dele. Por que não? Ó. Forme seu nome. Aí, eu vou fazer cin, agora para onde? Para o nome 1. É a variável que eu criei ali. Beleza, vou deixar guardadinho isso daí. Vou fazer tudo o que eu já estava fazendo antes, e lá no final, eu vou fazer uma graça. Eu vou chegar e falar assim, obrigado. Só que aí, ó, eu vou colocar uma vírgula e um espaço. E colocar o nome 1 do cara. Olha só o que eu fiz. Eu tive que quebrar o meu texto em 3 partes. Por quê? Porque eu quero que saia obrigado, vírgula, Lucas, e uma exclamação. Só que como essa parte é uma variável, veio do cara, eu tenho que fazer em 3 partes. Primeiro essa parte fixa aqui, aí o nome que o cara digitou e no final a exclamação. Ou um ponto final, ou qualquer coisa. Entendeu? Então ele vai fazer essa gracinha no final. Tá? Então vamos ver como é que vai acontecer aqui. Opa! Ah, o programa está rodando aqui, ó. Nossa, gente. O que aconteceu? Tinha algum programa aberto ali que se perdeu. Eu vou alterar isso aqui para não ter que ficar mexendo toda hora, tá? Vou colocar uma fonte 16 aqui. Pronto. Vamos lá. Digite seu nome. Lucas. Digite o primeiro número, blá. Segundo número, blá, blá, blá. Olha lá que legal.
o resultado da soma é tal. Obrigado, Lucas. Tá vendo? Só que você pode achar estranho. Por que saiu tudo na mesma linha, né? Porque, vamos ver. Por que saiu na mesma linha? Se eu coloquei aqui numa linha e aqui na outra. Lembre-se o seguinte, essa linha é só uma instrução. Para pular de linha lá no programa, eu tenho que dizer para ele pular uma linha. Se eu não falar isso, ele vai escrever tudo na mesma linha. Então, olha, aqui no final, eu não coloquei um /n desse, tá vendo? Então, eu teria que pôr aqui, /n. Aí sim, ele mostra o resultado da soma, pula a linha, aí sim mostra o nome do cara. Tá bom? Vamos lá, vamos rodar de novo para ver se tá certo. Digite o nome. Débora. Número, outro número. Agora sim, o resultado da soma é tal, pulou a linha. Obrigado, Débora. Beleza? E aí? Qual que é a lógica desse menos e mais aí do sinal aí? Espera aí, deixa eu compartilhar a tela de novo. Tá, qual menos e mais? Qual linha? Eu esqueci o símbolo desse... Pera, Esse aqui, maior ou menor? Maior, menor, Cara, isso aqui, para eu explicar para vocês como que essa linha funciona, vai ter que ser bem lá para frente. Tá? Então, desencana disso aqui agora, tá? Isso aqui é um operador. Tá? Da mesma forma que o mais é um operador. Nós temos vários operadores. Isso aqui é um operador de atribuição, isso é um operador de soma. Isso aqui é um outro operador, tá? Então, um dia a gente pode retornar isso daqui. Então, Beleza. aqui, por exemplo, os operadores básicos da matemática aqui são mais, menos, o barra é a divisão e o asterisco é a multiplicação, tá? Aí tem também, se não me engano, o circunflexo, que é potenciação. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim. Aí ficaria potenciação. Vamos ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, 5... não, aqui é o nome. Lucas. 5 elevado ao quadrado. Ué? Não, isso aqui não funciona assim. Aqui teria que ser de outra forma. Tem linguagem que aceita, tá? Tem linguagem que assim é elevado a. Não é o caso aqui, então esquece o que eu falei. Enfim, então esses são operadores, tá? São os 4 operadores básicos da matemática. Aí, claro, tem a precedência, né? Igual na matemática. Então, vamos supor, você vai fazer uma operação complexa, assim, sei lá, resultado é igual a, eu vou pegar o primeiro número mais 4 vezes o segundo número menos 5. Qualquer coisa que a gente queira fazer. Tá vendo? A gente pode usar os parênteses também para dizer faça primeiro isso, depois isso, o resultado desse multiplicam pelo outro. Porque se a gente não põe o parênteses, é isso aqui, pela ordem de procedência, ele vai fazer primeiro divisão e multiplicação, então ele vai fazer isso primeiro, depois somar com isso, depois subtrair isso, entendeu? Então, da mesma forma que a gente fazia as equações lá no ensino fundamental, ensino médio, sei lá, ele aceita aqui também, tá? Parênteses, por vezes, soma, divisão, tá? Da mesma forma. Beleza? Beleza. Vou deixar aqui, operadores aritméticos. Por que eu estou colocando esses comentários aqui? Porque esse código depois eu vou deixar disponível para vocês, tá? Aqui ele está gerando os vídeos da aula.
E aí, Anderson, você estava falando que é complicado, como é que foi aí? Muito traumático a primeira aula? Não, a aula é maravilhosa, mas é que é uma coisa muito nova para mim, né? Toda essa linguagem. É simples, mas é novo, né? Hum. Mas é Ele assim, vai ficar gente, essa aula vai ficar salva, você vai compartilhar é, para a gente. eu vou colocá-la lá no YouTube, acho que é mais fácil, que eu teve que ficar fazendo de pedacinho em pedacinho. Antes o Zoom ainda deixava gravar fazer 1 hora, eu acho. Agora tá tipo meia hora só. Então eu vou ter que juntar esses três pedaços. Aí eu vou colocar lá no YouTube. Aí o arquivo aqui da aula, aí eu vou subir ele numa plataforma chamada GitHub. Esse site aqui, depois eu passo o link para vocês. É um lugar que os programadores compartilham código. Então, de forma livre, né? Então, a comunidade se colabora assim, né? Então, eu vou colocar lá e vocês acessam e qualquer pessoa pode olhar, tá lá, tá bom? Beleza. Então, é isso. O Anderson, mas não se preocupa, viu? Porque é novo para todo mundo. E a gente está junto nessa. Opa, tô aqui para isso. Mas tudo que é novo assusta um pouco, né? Então a gente Sim, olha essas cores diferentes, esses códigos esquisitos, mas você vai ver, daqui a um tempo ele já vai começar a falar os techniques dele aí, e a gente já vai começar a entender um pouco mais. sim. Por Isso enquanto a mesmo. gente usa as metáforas de caixa, esses negócios que ajudam a entender. Aí, assim, por enquanto, a gente só usou o quê? Declarar variáveis, receber alguma entrada do usuário no teclado, escrever algum texto na saída, que é a linha de comando lá, e fazer alguma operação aritmética. Só isso que a gente fez. Então, todo esse programa aqui, ele faz várias coisas, só que muitas delas são repetitivas, né? Isso aqui é o mesmo tipo desse, ó. É um texto, aqui mais um texto, outro texto, outro texto. É só para a gente tornar a interface do programa amigável, né? Porque é um ser humano que vai usar. O cara que vai usar essa calculadora rudimentar aqui, que só faz soma, ele tem que entender o que fazer, né? Porque se a gente rodar o programa e não falar nada, então, por exemplo, aqui, ó, vou tirar isso aqui e tirar isso aqui. Por exemplo, ó, tirei o cabeçalho lá do programa e tirei o informe seu nome. Vou rodar. Tá vendo? O programa está rodando. Só que você entende o que está acontecendo? Não dá para saber. Você só vê um cursor piscando. Então, assim, a gente precisa ter uma interface amigável, né? Então, esses textos todos aqui que a gente coloca é para trazer uma experiência para o usuário. O tal do UX, que se fala hoje em dia, né? User Experience, a experiência do usuário. Você tem que tentar fazer a sua interface ali ser amigável para instruir o usuário, para ele saber o que ele tem que fazer. Porque um cursor piscando fala, e agora? Eu que fiz o programa sei que nesse momento ele está esperando digitar o nome do Lucas aqui, ou Anderson. Beleza, agora sim, eu digite o primeiro, tá? Porque eu não tinha tirado esses aqui. Mas precisei disso aqui para orientar, né, o usuário do que ele tinha que fazer. Sabe aquele um pontinho vermelho, uma vez que você colocou no programa para ele ir passando? Ah, boa. Boa, vou Eu mostrar acho isso sim. que fica muito mais fácil. Isso é bem, bem legal mesmo, bem lembrado, tá? Bom, eu parei a execução. Tá vendo aqui, ó, depurador? Você tem como rodar o programa simplesmente, ó, iniciar sem depurar. Beleza, ele só roda da mesma forma que a gente fez, tá? Agora, se eu fizer esse depurador, ele me dá
umas ferramentas a mais. Então, olha aqui do lado direito, por exemplo, ó, memória do processo em kilobytes. Ó, ele está me mostrando aqui que esse programa rodando, isso aqui está na memória, ele está parado, mas ele está rodando. Ficou estranha essa frase, né? Está parado, mas está rodando. Ele está rodando, mas está esperando eu digitar alguma coisa. Ele está gastando, ó, 752 kilobytes da memória. Enfim, tem uma série de coisas aqui que ele me mostra, tá? O tempo de execução aqui, ó, 35 segundos e tal. Agora, olha que legal. A gente pode vir aqui no código e colocar algum ponto para ele parar. Então, ó, vou fechar e fazer de novo. Aqui do lado, ó, tem essa barra cinza aqui, lá da linha. Eu posso marcar um ponto de parada para ele, uma bolinha vermelha. O que significa isso? Que ele vai rodar, a hora que chegar nessa linha, ele vai parar. Ele não vai fazer enquanto eu não mandar ele fazer. Então, vamos lá, o depurador, rodei. Olha só, ele nem desenhou nada na tela ainda, ele está parado. Olha o cursor, a flecha amarela aqui, tá vendo? Ele está parado nesse lugar. Aí, ó, aqui no menu depurar, ó, ele fala para a gente. F11 avança, que aqui a tradução para o português ficou meio tosca aqui, intervir, né? Mas na verdade é andar mais uma linha, né? Vamos dizer assim, dar mais um passo. E o F10 ele pula. Então, o F11 ele avança. Então, vamos lá, ele está nessa linha. Eu vou apertar F11, ó. Olha só, ele foi para debaixo. Ah, mas ele pulou a 18. Veja, a linha 18 não tem nada, tá? Ela é uma linha em branco, que só significa alguma coisa para nós. Para o programa, essa linha é descartada. Né? A hora que compila, essa linha em branco não serve para nada. Então, ele estava na 17, que tem uma instrução aqui. F11, ó, ele foi para debaixo. F11 de novo. Veio para essa. Se eu tentar dar F11 agora, não vai acontecer nada. Por quê? Porque, olha lá, ele está esperando eu digitar lá. Então, ele não vai para a próxima enquanto eu não digitar. Então, assim. Olha lá, agora ele sim, ele avançou. Tá vendo? Aí, de novo. Ó, ele não escreveu ainda. Digite o primeiro nome. Porque ele está parado. Ó, ele não fez essa linha 22 ainda. Se eu der F11, ele vai fazer. F11. Olha lá. Tá vendo? Digite o primeiro nome. Então, com isso aqui, a gente consegue andar passo a passo. Eu vou dividir a tela aqui no meio. Vai ficar melhor para ver aqui. Mano, aí a próxima aula aí vai ser mesmo dia, mesmo horário? Pode ser. Podemos fazer sim, se ficar tudo bem para vocês. Então é isso. Esse Sabendo negócio... que essa cena vai acabar quando a gente estiver na Google, é verdade? Oi, fala de novo, não entendi. Fiquei sabendo que só vai acabar quando a gente for para Google. Pode ser. Então é isso, aí bem lembrado esse negócio da Débora, que assim, tem tantos recursos que a gente vai vendo aos pouquinhos, né? Mas esse negócio da depuração é legal, porque às vezes o programa não está fazendo o que a gente espera, a gente fala, pô, tem alguma coisa errada. Aí você coloca aquilo ali, vai linha por linha, aí você descobre, ah, não, aqui estou fazendo cagada, entendeu? É isso aí. Mas legal, gente. Então, para quem ficou um pouco assustado aí, me desculpa, mas é um pouco dolorido na primeira vez, mas depois amacia um pouco a carne. Conversa é essa? E vai mais fácil. Igual academia, né? O primeiro dia que você vai, você fica a semana inteira com o braço doendo depois e quer desistir. Fala, nunca mais vou voltar lá. Aí depois você vai mais uma, daqui a pouco já não dói tanto. É mais aquele esforço ali, mas no dia seguinte você está inteiro. Né? Mas as primeiras vezes são mais traumáticas mesmo. Mas é isso aí. Então, depois que eu colocar o vídeo lá, eu aviso vocês. E aí, se vocês conseguirem pegar o que a gente falou hoje aqui e dar uma brincada, tá? Faz um programa seus, imprime texto diferente na tela, ao invés de fazer só uma soma,
faz subtração, faz multiplicação, faz o que vocês quiserem, tá? Se quiser, recebe 3 números, soma os 3, ou seja, brinca à vontade, vai dar erro, você vai compilar, vai dar pau, você vai esquecer o ponto e vírgula, tá? Que é um erro mais clássico, é você colocar uma instrução e não pôr ponto e vírgula, né? Mas aí o próprio Visual Studio já dá uma dica, né? Que nem aqui, ó, deixou vermelhinho. Aí você vai lá, vai salvar o seu arquivo, vai tentar compilar e não vai rodar, entendeu? Desculpa, pode falar. Então tá lá, ó, ele fala, ó, houve erros de compilação. Deseja continuar da última compilação bem-sucedida? Não, se eu fizer isso, ele vai rodar o anterior. Então eu falo não e olha aqui, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, ele mostra os erros que deu. Como é um erro clássico, esqueceu o ponto e vírgula, ele mesmo já avisa, olha lá, ó, esperado um ponto e vírgula. Então, eu dou 2 cliques aqui, ele já vai direto para a linha minha, ó. Ele põe aqui, né, porque faltou um ponto e vírgula em algum lugar antes, ó. Beleza, resolvido. Então, assim, com certeza, se vocês não copiar e colar, né, começa um programa do zero e vai fazendo, com certeza vai ter erro, né? Você vai tentar rodar, vai dar pau e tal. Mas essa é a graça, botar a mão na massa, porque vocês vendo eu fazer é estranho, né? Nossa, não estou entendendo, está confuso. A hora que você pegar para fazer, você absorve bem mais fácil. Diga lá, Débora, que você ia falar alguma coisa, eu te cortei. E o mais legal é que isso aí que a gente está aprendendo, a gente pode ir fazendo exercícios no site que o Du vai recomendar. E aí, à medida que a gente vai ganhando estrelinha, aí dá para a gente compartilhar no LinkedIn. E aí os caras lá do LinkedIn já vai olhar a gente e falar, opa, peraí, tem umas pessoas que estão aprendendo programação. Deixa eu chamar para fazer entrevista. Exatamente. A Débora parece que está como minha assistente não oficial hoje aqui, porque ela está me ajudando a lembrar várias coisas. O site que ela comentou é aquele que eu mandei para vocês no grupo, que é esse aqui, é o HackerRank. É um nome interessante, né? Tipo, o ranking dos hackers, né? Mas ele vai desde do mais básico até os mais avançados, né? Para vocês terem ideia, o meu emprego anterior, eu tenho quase certeza que eu consegui a vaga, porque eu fui fazendo os desafios que tem aqui, e aí eu ia ganhando medalhinha e tal, e ia postando tudo lá no LinkedIn. E aí a galera comenta, dá like e tal, e aí o pessoal que faz recrutamento, né, acaba vendo que o seu perfil sobe em evidência ali, né, vai ganhando relevância, e aí te encontra melhor nas buscas. Então, assim, com certeza, você participar de alguma coisa, pode ser esse site, pode ser outros, ajuda na hora de encontrar vaga, assim, e a pessoa te encontrar também, né? Então, aqui, ó, tá com a minha conta, não tá com a minha conta logada, eu vou logar aqui, o meu já tá com um monte de coisa feita, tá? Mas os seus, eu gosto do Dark Mode aqui, para deixar escuro e tal, né? Pra parecer um hacker mesmo. Então, olha Dá só. para traduzir a tela, amor? Ah, Para português? cara, eu sei que tem. Deixa eu ver. Translate. Tem a opção de você traduzir a página inteira. Aqui, ó. Sites inteiros, ó. Link. Traduzir para. Ali tá português e inglês. Aqui, ó. Troca em inglês ali. Tá? Então, vocês podem fazer isso também. Não sei se vocês acompanharam, eu entrei lá no translate.google.com, opção site, põe lá, aí troca aqui em cima. Conexe, login. Cara, bom, vocês entenderam aqui, né? Esse site aí, ele, tipo, ele é mais para você ficar testando o skill, tipo, até do básico, ou ele também dá, tipo, aula e tal?
Dá os dois. Ele não é que ele não tem vídeo, nada, mas ele tem explicação. Então, Entrando aí, irmão. por exemplo, ó, vou entrar no C++ aqui, que é o que a gente viu. Olha só, say hello world em C++. Que maravilha. Eu já resolvi, tá? Mas a gente pode fazer de novo, ó. Beleza? Como é que é o jeitão dele? Aqui do lado esquerdo, ó, ele vai dar uma explicada básica. Então, ó, isso deixa eu traduzir, né? Aí deve ter uma extensão do Google, que já do Chrome aqui, ó, que já faz tradução automática, tá? Mas, às vezes também é uma prática aí também para vocês, né? Vamos ver se dá certo. Ah, ele não está deixando aqui. Vai no Google Tradutor, amor. Coloca lá e... Então, mas não dá, porque ele pede o login, né? Não, amor. Vai no... Ah, vou jogar... Bom, tudo bem, Só no Google. pode ser. É que seria melhor daquele jeito que fica mais prático, né? É só para exemplificar, depois ver um jeito melhor. Então, beleza. Aqui, vamos pegar isso aqui, jogar aqui, né? Então, tá lá. Esse é um desafio simples para ajudá-la a praticar a impressão std-out. Std-out é a saída padrão, né? Standard Output. Você também pode querer completar o resolva-me, né? Aqui a tradução ficou esquisita aqui. Resolva-me primeiro em C++ antes de tentar esse desafio. É bom saber que eu não tinha visto isso. Pelo jeito tem um antes. Esse aí primeiro. Solve Challenge. Mas não tá... Clique em Solve. Será que é esse? É isso aí. Vai na fé. Nossa, não, o negócio não parece tão simples. Volta lá. Isso aqui não é simples, não. É só para mostrar, amor. Pega um aí, qualquer um. Pega o Hello World ali mesmo, mas ele tá parece já tá resolvido, É que assim, na minha conta, a maioria tá resolvida, então não vai mostrar o mais simples, que é esse solve. Ah, aqui, ó, é um link, dá para eu ir para ele. Boa. Aí, maravilha. Então, vamos lá. Ó. Eu vou traduzindo aqui, tá? Complete a função solve me first para computar a soma de dois números. Ó, exatamente o que nós fizemos. Então, exemplo. O número A e o B. A soma tem que dar 10. Beleza. Aí ele coloca a descrição da sua função. Você tem que completar ela no editor, que ativa aqui. Eu queria ver naquela, assim, isso. Tem um botãozinho aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Alterna entre as duas. Eu gosto assim, dividido no meio. Então tá lá, ó. Aqui é o programa, que tá vendo? Ele já colocou o esqueletão já para nós. Olha lá, int main, ó, ele já declarou as variáveis para nós, a soma. Aí tem o cin, ó, cin já lê as duas ao mesmo tempo, uma seguida da outra. Aí a soma, ele vai chamar uma função, não se preocupem com o que significa isso. O ponto tem uma função, que se chama solve me first, vai cair aqui. Então, o que é para a gente fazer é aqui dentro, somente. Tá? Então, ele pede para a gente completar essa função fazendo o quê? Retorne, né? Retorne a soma de A com B. Só isso. Então, toda função tem um return no final. É que assim, como eu não expliquei função ainda aqui, talvez não seja o exemplo mais básico. Né? Mas, ó, ele até está dizendo aqui, ó, dica, hint, né? Digite e return A mais B abaixo. Quer dizer, ele está mandando fazer isso, ó. Return A mais B, ponto e vírgula. É isso. Esse desafio é para fazer isso.
Aí, eu estou fazendo aqui com vocês porque ele é só para mostrar como funciona, né? Não é um desafio, assim, porque ele já está dando a resposta aqui. É mais para a gente entender como funcionam os desafios aqui do HackerRank. Terminei aqui, vou testar como é que se está certo ou não. Aqui embaixo tem o run, né, rodar o código. Se apertou, ó, ele roda aqui no site mesmo, tá vendo? Parabéns, a sua saída, your output foi 5 e a esperada era 5. Então você acertou. Tá? Aí você vai ganhar um pontinho. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Testou, viu que está correto? Você dá submit, que é submeter, né? Ó, que é o verde. Submeteu, ele vai te dar uma pontuação. Olha lá, parabéns. Para mim não deu nada, porque eu já tinha ganhado antes, tá? Para vocês vai aparecer aí um pontinho, uma pontuação. Aí você pode vir já por aqui, se você quiser, ó, next. Ou você pode compartilhar. Olha lá, Facebook, LinkedIn. Então, às vezes é um desafio legal que você fez, você já pode compartilhar ele. Ou você pode compartilhar as recompensas, né? Você vai ganhando medalha e tal. Então, ele é bem dinâmico, assim, para você compartilhar. E aí você vai ganhando relevância, né? Vai subir em evidência. Pode pôr no Facebook, tá, onde quiser. Aí você pode ir para o próximo aqui, que ele já escolhe um próximo para você. No meu caso, se eu clicar aqui, ele vai um lá avançado lá para frente, porque os que eu já fiz ele não põe. Ou você vem aqui em cima e busca um mesmo. Ó. Pode voltar aqui na raiz do site. Aí você escolhe qual a linguagem que você quer, se é banco de dados, se é inteligência artificial, se é matemática, enfim, tem tudo. Mas como a gente está vendo C++, vocês podem vir no C++ e vai para o próximo. Olha só, Hello World, está aqui, ou input e output. Olha só, para exercitar o CIN e o COUT. Então, esse é um que é outro que é bom para vocês fazer, porque tem o que nós vimos hoje. Ó, COUT e CIN. Aí ele dá uma explicadinha aqui, né, no que funciona, e se vocês quiserem jogar um tradutor e tal, né? Note que no nosso programa, a gente coloca esse STD antes aqui, tá vendo? No dele aqui não tem, tá vendo? É CIN e COUT direto. Por quê? Porque ele colocou essa linha aqui, ó. Isso simplifica, tá? Que ele está dizendo, usando o namespace std. Quando ele coloca isso, using namespace std, você não precisa mais colocar aqui embaixo, assim, ó, std, 2 pontos. Não precisa mais fazer isso, tá? Então, acaba deixando o seu código mais limpo. A gente pode até fazer isso aqui no nosso, ó. Ó, using namespace std. Ponto e vírgula. Olha lá. Agora, ó, tudo que tiver std aqui, ó, a gente pode tirar. Olha como fica bem mais limpinho o negócio aqui, ó. Então é legal a gente ver uns exemplos assim diferentes que também vai abrindo a mente. Certo? Então, ó, tudo que está pedindo nesse aqui, vocês já sabem. Ó, CIN, COUT, ó, CIN joga na variável, COUT pega da variável e joga na saída. Tá? Aí ele vai pedir para fazer alguma coisa aqui. Tem que dar uma lida aqui, tá bom? Então é isso, gente. Vou passar, então, o link desses dois desafios aqui, o Hello World e esse aqui, para vocês fazerem, né? Não vou nem dizer tentar fazer, porque vocês já, com quem a gente viu hoje, acho que dá para tirar de letra, tá bom? Então, vou pegar aqui o link desse, mandar aqui no Telegram, e do input output também. Aí, se divirtam, beleza? Beleza. E claro, tiver dúvida, pode me chamar, sem problema, tá bom? Eu não sei onde está a janela do... Ah, está minimizada aqui. Isso aí, beleza?
Então, gente, qualquer dúvida pode me dar um toque, se eu não puder responder na hora, depois eu respondo, tá? Mas, assim, a minha sugestão é a gente trabalhar com isso 2 vezes por semana. Então, um dia é a gente aqui junto, e no outro vocês escolhem um dia que é melhor para vocês, e você fala, não, eu vou pegar agora, reservar 1 hora para fazer um exercício, entendeu? Aí você faz, no tempo livre, alguma coisa, para não ficar uma semana sem ver, e aí às vezes você esquece, ou não praticou e não fixa, né, os conceitos. Então é muito importante fazer o exercíciozinho, por mais simples que seja, né, para dar essa reforçada. Aí se vocês quiserem, sei lá, terça e quinta, ou fazer no fim de semana, aí fica a critério de vocês. Tá bom? Então é isso. Desculpa aí no início lá os probleminha com a live lá, que não deu muito certo o negócio do YouTube, mas nas próximas eu vou tentar começar no horário aí certinho e fazer de uma forma mais prática para todo mundo. Tá bom? Alguma outra coisa que vocês querem aproveitar já perguntar agora aí, que está com uma dúvida aí, às vezes, fresca aí na cabeça, ou tá tudo bem? Deixar vocês fazer o exercício primeiro e depois vocês falam como é que tá. Não, tá de boa para mim, por enquanto. Eu vou esperar, não sei quanto tempo você vai demorar para mandar para subir esse vídeo, mas eu quero ver ele de novo para eu poder fazer os exercícios. Beleza. Tranquilo, então. Eu acho que amanhã eu já consigo resolver isso daí, mas assim que eu subir, eu aviso. Fechou. E manda no grupo também, Anderson. Tipo assim, a gente vai se ajudando. Tipo, vamos fazer os exercícios aí, qualquer dúvida, cada um vai contribuindo da forma que pode, né? É legal isso, porque daí, às vezes, as dúvidas são comuns, né? De todo mundo, já jogando lá, vai ficando até o histórico. O Telegram é bom que fica, né, gravado lá. Até quem entrar depois, às vezes, no grupo, consegue olhar as coisas antigas. Não é que nem o WhatsApp, que você entrou agora, você só vê o que sai da agora para frente. Então, é um bom lugar para guardar o histórico, assim, das conversas, dos links e tal. Uhum. Beleza? Então é isso, gente. Valeu aí. Boa noite para vocês e a gente vai se falando. Valeu, até a próxima. Boa noite. Valeu. Até mais. Falou, Tchau, tchau. gente. Tchau.